Os anos 80 foram uma década que não se despediu com alarde. Ela simplesmente fechou a porta, mas deixou ecos que vibram até hoje em nossas memórias. Revisitar essa época é muito mais do que sentir nostalgia. É tocar no coração de um Brasil que moldou nossos afetos, nossas rotinas e a nossa maneira de existir. Naquele tempo, muitas práticas que hoje seriam impensáveis faziam parte do dia a dia. Algumas eram arriscadas, outras apenas curiosas, mas todas eram profundamente humanas. Vamos embarcar juntos numa viagem no tempo e relembrar 15 coisas que eram completamente normais nas casas brasileiras dos anos 80. A primeira, e talvez a mais chocante para os dias de hoje, era fumar dentro de casa. Cigarros acesos na sala de estar, na cozinha, às vezes até no quarto, com cinzeiros espalhados por todos os cantos. A fumaça se misturava com o cheiro do café passado na hora, criando uma atmosfera que hoje consideraríamos tóxica, mas que na época era sinônimo de convivência do casa chaya. Outro costume que nos dá calafrios hoje em dia era viajar sem cinto de segurança. As crianças iam soltas no banco de trás, pulando, deitadas. Quem nunca viajou em pé entre os bancos da frente, sentindo o vento no rosto? Ou, o clássico, no chiqueirinho das peruas, como a Caravan ou a Belina. A estrada era uma aventura, não um protocolo de segurança. E por falar em aventura, quem não se lembra de brincar na rua até escurecer? Não havia celular para a mãe ligar, nem GPS para saber onde estávamos. A regra era uma só, e bem clara: volte para casa quando a luz do poste acender. As ruas eram uma extensão segura do nosso quintal, palco de pique-esconde, queimada e futebol. Dentro do casa, a tecnologia tinha seus próprios rituais. Lembra de ajustar a antena da TV com bombril? Era um verdadeiro trabalho em equipe. Alguém ficava em cima de uma cadeira, girando a antena interna, enquanto outra pessoa, sentada no sofá, guiava a operação aos gritos: melhorou, piorou, aí, para! A imagem chuviscada da sessão da tarde era uma conquista. A comunicação também era diferente. Existia um único telefone fixo para toda a família, geralmente na sala. E era aquele de disco que fazia um barulhinho característico a cada número girado. Fazer uma ligação interurbana era um evento. A gente falava rápido, economizando as palavras, porque a chamada era caríssima. Recados eram anotados em bloquinhos de papel ao lado do aparelho. Para fazer trabalhos escolares, a fonte do saber era a Enciclopédia Barça, aqueles volumes pesados, caros, que ocupavam um lugar de destaque na estante. Não tinha Google. A gente passava horas folheando as páginas, copiando textos à mão e admirando as ilustrações. Ter uma Barça em casa era um símbolo de status e de acesso ao conhecimento. E a autonomia das crianças? Era comum deixar os filhos sozinhos em casa com um bilhete na mesa. Tem comida na geladeira, é só esquentar no fogão. Voltou logo. Essa prática, hoje impensável, criava um senso de responsabilidade desde cedo. A gente aprendia a se virar, a esquentar o próprio almoço, a cuidar da casa por algumas horas. Registrar os momentos também era um processo cheio de expectativa. A gente usava câmeras com filmes de 12, 24 ou 36 poses. Cada clique era pensado, pois não dava para apagar e tirar de novo. Depois, levávamos o filme para revelar e esperávamos dias, às vezes semanas, para ver o resultado. Abrir aquele envelope da loja de fotografia era um momento quase sagrado. As festas de aniversário eram celebrações da simplicidade, quase sempre feitas em casa, com um bolo preparado pela mãe, brigadeiros e beijinhos enrolados à mão por toda a família. A decoração era com balões amarrados em barbantes e uma toalha de plástico colorida na mesa. A alegria era genuína, sem a necessidade de grandes produções ou buffets. Na cozinha, uma imagem clássica: guardar o leite em saquinhos plásticos. O leite vinha naqueles sacos finos e escorregadios. E era preciso ter uma jarra específica, geralmente de plástico, para colocar o saquinho dentro e evitar uma bagunça na geladeira. Era um pequeno malabarismo diário.
O ritual pós-banho era perfumado. Usar talco era um hábito quase universal, tanto para crianças quanto para adultos. O cheirinho de alma de flores, ou do clássico talco Johnson's Baby, ficava no ar e era sinônimo de limpeza e cuidado. A gente se sentia fresco e pronto para o dia. E a música? Ouvíamos em fitas cassete, era preciso ter um lápis ou uma caneta bicarbonato por perto para rebobinar a fita, manualmente, e economizar as pilhas do Walkman. E quem não passou horas esperando a rádio tocar a música favorita para apertar o REC e gravar sua própria coletânea? Cada fita era uma playlist única e pessoal. Outro hábito curioso era usar fichas telefônicas nos orelhões. Os telefones públicos eram essenciais e funcionavam com fichas que a gente comprava em bares ou bancas de jornal. Fazer uma ligação rápida na rua exigia ter sempre algumas fichas no bolso. A gente ficava batendo no orelhão quando a ficha emperrava. Para passar o tempo, o entretenimento vinha em forma de revistas de passatempos, como as da Coquetel. Palavras cruzadas, caça-palavras e criptogramas eram a diversão de tardes inteiras, em viagens de ônibus ou na sala de espera do dentista. Era o nosso scroll analógico, um exercício para a mente. E, por fim, a geladeira com uma só porta e o congelador minúsculo. A gente tinha que fazer mágica para caber tudo ali. O congelador era tão pequeno que vivia criando uma camada grossa de gelo. E de tempos em tempos, era preciso desligar a geladeira e esperar o degelo para conseguir usar o espaço de novo. Os anos 80 podem parecer distantes, até um pouco estranhos vistos de hoje, mas cada um desses hábitos construiu memórias afetivas que nos formaram. Era um tempo mais simples, talvez mais arriscado, mas com uma conexão humana que deixa muita saudade. E você, se lembra de mais algum costume dessa época? Deixe aqui nos comentários qual dessas memórias mais marcou a sua vida. Se você gostou dessa viagem no tempo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!